Olá, eu sou a Milena Barbosa, eu sou psicopedagoga, psicomotricista e pedagoga e criadora da Educa-me com Amor. Nesse projeto que a gente vem trabalhando com o método, a pedagogia do amor de Pestalozzi, trazendo como principal recurso de desenvolvimento e aprendizagem a natureza. O nosso tema desse vídeo de hoje, dessa série Educar pela Natureza, é o que é, afinal de contas, educar pela natureza. E eu quis trazer esse tema porque ele me causou muita confusão no começo, quando eu comecei a estudar a relação da criança com a natureza e principalmente qual é a relação que a natureza tem com o desenvolvimento infantil nas suas etapas. E por que essa confusão? Porque nós temos três maneiras de pensar sobre a natureza e a relação da natureza com aprendizagem e desenvolvimento. Quais são essas três? A primeira é: existe a natureza externa, existe a natureza interna e existe o desenvolvimento natural. E essas três coisas estão intimamente relacionadas e são elas que desenvolvem todo o processo de educar pela natureza. Então vamos entender cada uma para ficar bem claro para a gente o que nós estamos falando e quando cada uma dessas três naturezas entra em ação no processo de aprendizagem da criança. A primeira delas é a natureza externa. O que é a natureza externa, gente? A natureza externa é tudo aquilo que não foi criado pelo homem. Então, tudo aquilo que passou por um processo de desenvolvimento natural, evolutivo, e que hoje a gente consegue estudar e perceber pelos nossos sentidos, pela nossa visão, nosso olfato, paladar, o tato. Então, o que seriam essas coisas? Todos os elementos naturais que a gente possa imaginar, todos os fenômenos da natureza, a chuva, o vento, a tempestade, os trovões, os raios, tudo isso compõe essa natureza externa, né? E todos os tipos de criaturas, desde o reino mineral, vegetal, animal, até, adivinha o quê? Nós mesmos. Então, a natureza externa é tudo isso, é como a criança vai interagir com isso para aprender. Então, ela vai agir na natureza externa, vai perceber a natureza externa pelos seus sentidos e vai compreender essa natureza externa pela sua cognição. Nessa relação da criança com a natureza, de observar, e depois perceber o que ela está observando, tirar conclusões, compreender conceitos, é onde a criança vai compreender uma lição que a natureza está trazendo para ela. E essa lição está sempre envolvida por uma lei natural, uma lei invariável. E essa lei, com toda a certeza, faz parte da nossa vida, porque nós também somos natureza. E se a gente vivencia essas leis, fazendo parte de todo o conjunto da harmonia da natureza, é aonde a gente desenvolve o nosso melhor, os nossos potenciais, e a gente se desenvolve de maneira integral. E é justamente quando a criança compreende essa lei da natureza, essa lição que a natureza trouxe para ela e que ela percebeu através dos seus sentidos, e compreendeu através dos seus processos cognitivos, ou seja, raciocinou sobre aquilo, pensou sobre aquilo, questionou sobre aquilo, é que ela vai despertar a sua natureza interna. Então, chegamos ao nosso segundo conceito de natureza. O que é a natureza interna? Natureza interna são os pensamentos, os sentimentos que mobilizam as nossas ações e as ações das crianças. Então, quando a criança compreende uma lei da natureza, compreende uma lição, ela tem maiores possibilidades de trazer essas lições para a vivência dela, e nessa vivência ela vai ativar novos sentimentos e novos pensamentos sobre ela mesma
e sobre o mundo ao redor. Mas para que esse trabalho de educar pela natureza faça sentido para a criança em qualquer etapa que ela se encontre, para o bebê, para a criança de 3 a 7 anos, depois para a criança de 7, 8 a 12 anos, a gente precisa ter um outro conceito de natureza, que é o conceito de desenvolvimento natural. O que é isso? O desenvolvimento natural são as leis invariáveis do desenvolvimento da criança. Quando a gente compreende essas leis e como elas funcionam em cada etapa do desenvolvimento, do bebê até o jovem, a gente consegue estabelecer um caminho para a criança aprender com a natureza. E essas leis, elas funcionam do concreto para o abstrato, da sensação, percepção para a representação, né? Como Pestalozzi trouxe, observar, comparar, refletir, respondendo a pergunta lá do comecinho desse vídeo. O que é educar pela natureza? É seguir o curso natural do desenvolvimento infantil, utilizando a natureza como recurso deste desenvolvimento, para que a criança faça aprendizagens realmente significativas que vão compor e transformar a sua natureza íntima, seus pensamentos, seus sentimentos, e vão dar direção às suas escolhas, para que ela possa cada vez mais desenvolver-se no sentido da beleza, da verdade e do bem, assim como é todo e qualquer elemento da natureza. O objetivo final, a finalidade final do educar pela natureza é que a criança se sinta parte integrante da natureza, se sinta útil em suas habilidades, oferecendo o que ela tem de melhor para o ambiente à sua volta e as pessoas ao seu redor, porque é assim a lei da natureza. Todo sentido da natureza é o servir, é ser útil, é contribuir, colaborar e conviver. E é isso a finalidade do desenvolvimento integral das nossas crianças. Como Pestalozzi resumiu, a finalidade da educação das crianças é que elas se sintam felizes na condição que lhes é própria, sendo úteis ao meio e às pessoas ao seu redor, assim como acontece com cada fenômeno, cada elemento, cada criatura, cada ser que a gente observa e descobre o seu papel e a sua importância na natureza. E é dessa forma que o educar pela natureza leva a criança a caminhar neste sentido da sua vida, de desenvolver os seus potenciais e de realizar aquilo que é o seu melhor para ela mesma e para todos que convivem com ela ao seu redor. Esse vídeo fez sentido para você? Então, não se esqueça de curtir o vídeo e também assinar o nosso canal, clicar no sininho para saber dos nossos próximos vídeos e também compartilhar com as pessoas, os pais, as mães, os educadores, os profissionais de educação e que querem muito desenvolver um trabalho significativo no processo do desenvolvimento integral das crianças. Então, até a próxima e a gente se vê. Tchau! Educa-me com amor.